Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Hoje a gente vai começar a estudar um pouco sobre as leis de Newton. As leis de Newton, que são nada mais, nada menos do que as leis do movimento. Newton, quando descreveu o movimento, ele partiu de algumas ideias que já existiam, algumas ideias sobre o movimento. Galileu já havia estudado o movimento. Na verdade, o movimento já havia estudado desde muitos e muitos anos pelos gregos. E Galileu foi o primeiro a ter uma percepção diferente sobre o movimento. No entanto, todas as explicações sobre o movimento, elas se davam apenas na forma de consequência, tal qual tudo que a gente estudou até agora. Todos esses movimentos que a gente viu até agora são apenas consequências de interações mais abrangentes. Então, antes da gente falar de fato das leis de Newton, vamos começar falando sobre força. Bom, uma força, a gente pode definir de uma maneira muito grosseira aqui, que uma força é um agente que causa deformação no meio. Bom, pessoal, o que é causar deformação? É quebrar? É destruir? Não. Causar deformação é causar uma mudança. Então, imagina que você tem aqui um objeto aqui bonito, igual esse que eu desenhei aqui, e aí eu venho, vamos botar aqui uma cor diferente, vamos botar de laranja, eu venho de laranja e executo uma força sobre esse objeto. Quando essa força é exercida sobre esse objeto, eu espero que esse objeto, que eu nunca vou conseguir desenhar de novo igual, ele se movimente. Ou seja, essa mudança de posição do objeto, a gente pode encarar como sendo a deformação do meio, né? Esse ΔX aí, vetorial, né? É uma mudança da posição do centro do objeto, e eu posso encarar isso naturalmente como sendo uma deformação no meio. Bom, sendo assim, a gente pode pensar no seguinte: ora, o que acontece se eu tenho um mesmo objeto e tenho várias forças agindo sobre ele? Então, primeiro vamos colocar a nossa força laranja aí, que eu vou chamar de F1. Além dessa força laranja, eu tenho também uma força vermelha, que eu vou chamar de F2. Além dessa força vermelha, eu posso ter uma outra força aí, amarela. Vamos ver se o amarelo vai aparecer legal. Apareceu. É o nosso F3. Além dessa força amarela aí, vamos colocar mais uma. Vamos botar uma força rosa aí, para os meninos gostarem. Força F4. Então, pessoal, eu tenho várias forças agindo sobre o mesmo corpo. Quando isso acontece, nós podemos substituir todas essas forças por uma única força, que a gente vai chamar de força resultante. E essa força resultante, eu posso obtê-la pelo princípio de superposição, de forças. O que esse princípio de superposição de forças ele nos diz? Ele nos diz que se eu pegar todas essas forças, vamos colocar aqui, eu já botei de azul, então vamos colocar de azul aqui. Essa minha força resultante, eu posso obtê-la fazendo a soma vetorial de todas as forças aí do meu sistema. Isso aí será igual a F1 mais F2 mais F3 mais quantas forças eu tiver aí no meu sistema. Se eu tiver N forças, então minha força resultante será a soma de todas essas forças aí, certo?
Esse é o nosso princípio de superposição de forças. Newton, quando descreveu o movimento, ele pensou apenas nos agentes causadores do movimento e não apenas na consequência do movimento por si só, né? Ele não ficou pensando apenas, esse cara se move com velocidade constante porque ele se move com velocidade constante. Não. Ele pensou, por que esse cara se move com velocidade constante e não com velocidade variável? E é agora que a gente começa a falar das suas leis do movimento, né? Vamos colocar de preto aqui para ficar apresentável. E aí a gente começa falando de um princípio que a gente chama de princípio da inércia. Você já deve ter ouvido falar alguma vez na sua vida da expressão inerte. Inerte, você pode entender que o cara está parado, não interage e qualquer coisa do tipo, né? Ou seja, então o princípio da inércia, de alguma maneira, está associado a alguma coisa que está parada. A gente ouve muitas vezes o pessoal falar por aí que o princípio da inércia, primeira lei de Newton, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento, assim como todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Mas isso é muito frágil, isso é muito frágil. A gente vai definir o princípio da inércia como sendo um caso em que a resultante de todas as forças sobre um corpo seja zero. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o cara pode estar de duas maneiras diferentes. Primeiro, parado. Segunda, movimento com velocidade constante. Ou seja, toda vez que eu quero mudar o meu estado de repouso ou movimento uniforme, eu preciso romper a inércia. Eu preciso romper a inércia do meu corpo, né? Imagina que eu tenho um bloco imenso de granito. Para eu romper a inércia desse cara, eu tenho que executar uma força muito grande para poder colocá-lo em movimento, né? Óbvio que eu não estou discutindo aqui ainda sobre o atrito que tem com o chão. Não é nisso que eu quero pensar por enquanto. Mas para colocá-lo em movimento, eu preciso executar uma força sobre ele. Ok, pessoal? Então, no princípio da inércia, a força resultante sobre um objeto é igual a zero. E isso faz com que ele ou esteja parado ou esteja se movendo com velocidade constante. Ok, pessoal? Muito bem. No segundo ponto aqui das leis de movimento de Newton, eu tenho a segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica. Ou, como a gente conhece mais popularmente, segunda lei de Newton. O princípio fundamental da dinâmica, ele diz que ele está associado com o fato da minha força resultante ser diferente do vetor nulo. Se a resultante de todas as forças sobre um corpo, sobre um objeto, for diferente de zero, então a força resultante, né, será paralela à aceleração
adquirida pelo objeto. Então, isso que diz o princípio fundamental da dinâmica. Se eu penso em sistemas cuja massa não varia, ou seja, se eu penso em sistemas de massa constante, vamos chamar aqui uma nova folha para a gente, né? Se eu penso em sistemas de massa constante, isso quer dizer que se... Opa, vamos escrever um pouquinho mais para baixo, vamos apagar isso aqui. Se a massa do objeto for constante, como é o caso de uma grande, imensa maioria de problemas que a gente vai analisar, né? Imagina, você começa um fenômeno e termina com massa diferente. Não, não é isso que acontece. Então, quando a massa do objeto é constante, a gente pode escrever que a resultante de todas as forças que atuam sobre o corpo é igual à massa desse corpo vezes a sua aceleração. Isso para objetos de massa constante, ou seja, massa que não varia. Sistemas de massa variável é uma outra abordagem que a gente fará ao longo das nossas semanas aí. Então, pessoal, a segunda lei de Newton, ela nos diz que se a resultante de todas as forças sobre um corpo for diferente de zero, então ela será paralela à aceleração. Paralela à aceleração, então a gente terá aí ela diretamente proporcional, com o fator de proporcionalidade sendo a própria massa do seu objeto. Muito bem, amiguinhos. Para fechar, o terceiro ponto, que é a terceira lei de Newton, ou, como a gente conhece popularmente, na verdade a gente conhece popularmente como a terceira lei de Newton, mas o nome de fato é o princípio da ação e reação. Princípio da ação e reação. Esse princípio é famoso, todo mundo confunde esse princípio com vingança, né? Se o amiguinho te dá um tapa, você vai dar um tapa nele dizendo que é ação e reação. Mas na verdade não é nada disso. O princípio de ação e reação nos diz que toda força de ação entre corpos diferentes produz uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário ao da ação. Então, nisso consiste o princípio de ação e reação. Se você executa, por exemplo, imagina que você tem aí uma parede, né? E aí você vai e executa uma força de ação de cor amarela. Aqui. Essa é a sua força de ação. Essa força de ação produzirá uma reação vermelha, por exemplo, que tem a mesma direção, o mesmo módulo, porém no sentido contrário. Nisso que consiste o princípio aí da ação e reação. Ok, pessoal? Até a próxima. Um abraço.